Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que estão assistindo esse vídeo. Bem-vindo, você está no canal Libertos em Cristo. E no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito importante mesmo. É um assunto que dá continuidade a uma fala que eu fiz lá na entrevista para o canal do Fernando do Caminho de Damasco, a nossa live aí que eu fiz ontem. E que ali eu estava tratando sobre o assunto de falsas profecias e eu dei uma forma científica de abordagem daquele tema, só que eu tinha feito uma ressalva. Eu disse que tinha uma parte também espiritual que é muito forte, muito importante, e é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre a questão de falsas profecias e operação do erro. Então eu pretendo não fazer corte no vídeo. Se você está assistindo, não se esqueça, se inscreva no canal e também dê like e compartilhe. O objetivo desse canal é a glória de Deus, então, portanto, o meu pedido tem a ver com quanto mais vocês compartilharem, melhor, mais o conteúdo chega para mais pessoas. E se vocês derem like também, o YouTube distribui melhor esses temas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela agora. Deixa eu colocar aqui. Para a gente tratar desse tema, obviamente, a gente tem que abrir aqui a palavra de Deus. Eu já deixei aqui pré-aberto, a gente vai trabalhar com 4 textos aqui hoje, para poder eu dar o meu ponto de vista. Geralmente se usa muito 3 textos, mas eu vou usar o quarto, que é o que dá a arrematada final e vocês vão entender quando eu chegar lá. Bom, a primeira referência de texto que a gente tem para você entender sobre falsa profecia é Deuteronômio 13. Então, isso é essa questão da operação do erro é algo que está nas Escrituras desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, até os últimos dias dos apóstolos, foram coisas que eles firmaram muito para que a igreja tomasse cuidado. E você vai ver uma fala de Pedro no final, que no final do vídeo, falando sobre isso. Então eu peço, assista esse vídeo todo, porque se você não assistir esse vídeo todo, talvez você perca o encadeamento das ideias, que é muito importante. Vamos lá. Então, o primeiro texto, vamos ver aqui, ó, Deuteronômio 13. Se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos e vos anunciar um sinal, um prodígio. Então aqui, qual que é o primeiro ponto aqui? Anunciação de sinal ou prodígio, profecia, e ele disse que pode ser tanto um profeta, alguém que se reconhece profeta, assim, quanto um sonhador de sonhos. Então, alguém dizendo assim: eu tive uma luz, tive uma iluminação, tive um sonho. Isso daqui vai tratar disso. Inclusive, é o seguinte: para as Escrituras, a questão de falsa profecia, existem 2 tipos de falsa profecia. Existe o primeiro tipo, deixa até dar um foco aqui em mim, que a gente já volta lá. Então, existem 2 tipos de falsa profecia. O primeiro tipo de falsa profecia é aquela que não cumpre. A profecia que não cumpre, você não precisa ter dúvida. É falso profeta e pronto. Não tem dúvida quanto a isso. No Velho Testamento, inclusive, mandava apedrejar o falso profeta. Era isso que era o mandamento. Obviamente que no Novo Testamento não é assim, mas acontece o seguinte: para vocês verem a gravidade disso, mandava-se apedrejar. Então, aquele pessoal que diz assim: rapaz, ele é homem de Deus, porque 10 profecias que ele fez lá, cumpriu lá meia dúzia, umas 4 não cumpriu, mas na primeira já era para matar a pedrada. Então, esse que é o ponto. Então, falsa profecia e falso profeta é um assunto muito vasto dentro das escrituras. Eu não vou extinguir esse assunto aqui, porque tem várias formas de você observar e vários textos que tratam disso. Eu estou tratando de um ponto, que é a operação do erro. Então vamos voltar lá. Então, continuando aqui,
Então, são dois tipos, igual eu falei. O primeiro é o que não cumpre. Então, esse já é descartado logo de cara. Esse a gente não precisa nem detalhar muito. Agora, a gente tem o segundo tipo, que é o que cumpre. Esse é o grande problema, porque a pessoa acha que só porque cumpriu um sinal ou um prodígio, aquilo é de Deus. Então ele vai continuar assim: e suceder o sinal ou prodígio de que vos haver falado. O que é suceder? É cumprir aquilo acontecer do jeito que ele falou. Agora, o que é para fazer? Ele diz assim: e ele disser. Então, ele disser, você observa o profeta. É isso que ele está mandando dizer aqui, ó. Observe o profeta. O que ele vai fazer após o sinal ou prodígio acontecer? É isso que ele está falando, ó. Vamos após outros deuses que nunca conheceste e sirvamos-nos. É, Aí o que ele manda fazer? Ó, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador. E ele vai explicar aqui por que você não deve ouvir. E outra, vamos lá, essa questão, vamos após outros deuses. Muitas das vezes as pessoas acham que outros deuses é simplesmente uma imagem de escultura. Ah, você pediu alguma coisa para uma imagem e aconteceu e coisa e tal. Operação do erro. É a operação do erro também, vocês vão entender por quê. Agora o seguinte, é só isso? Não, não é só isso. Porque se o profeta puxa a glória para si, ele está indo após outros deuses, ele está te chamando para ir após outros deuses. Que Deus? O Deus de carne, o Deus do próprio ventre, que é ele. Se ele diz assim, esse sinal e essa maravilha acontecer, não saia deste lugar. Ele está indo após outros deuses. O que é o outro deus dele? É a instituição, é o nome a qual ele está pregando, que não é Cristo. Todo sinal e maravilha e o que aconteça sendo um sinal e maravilha da parte de Deus para os que creem, e vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Ele vai levar você o quê? Às Escrituras e a Cristo. Ponto. Não, ele não vai te levar para nenhum outro lugar. Não vai te levar para ficar mais fiel numa instituição. Não vai te levar para seguir pregador. Nada disso. Ele vai te levar ao arrependimento, à Escritura e a Cristo. Porque, e aliás, eu podia até fazer um outro vídeo sobre as funções do Espírito Santo, onde eu consigo detalhar isso até melhor. Mas a gente faz um próximo vídeo. Ah, deixa eu só dar um recado aqui, para eu não esquecer. E eu tô fazendo sem corte, tá? Os vídeos que eu pretendo fazer nesse canal são vídeos de respostas a perguntas, porque eu tenho recebido muitas perguntas, então eu acho mais fácil gravar um vídeo, postar e ficar. E que esse vídeo e qualquer pergunta que a pessoa faça, eu já mando o vídeo logo, fica bem explicadinho. E se vocês tiverem qualquer pergunta, concordar, discordar, deixem aí nos comentários. Porque eu gosto de ler e saber e responder as perguntas, porque eu quero que esse vídeo seja um vídeo direcionado e que responda realmente pergunta das pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, continuando, ó, não ouvireis a palavra daquele profeta aqui no verso 3, tá? Não ouvireis a palavra daquele profeta ou sonhador, porquanto. Aí a pergunta é o diabo que fez o sinal? Não, porquanto é porque ele é um mentiroso e coisa e tal, simplesmente não, ó, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, isso é da parte de Deus, para saber se amais mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos apegareis. Portanto, o que Deuteronômio aqui está falando? A palavra de Deus acima de qualquer coisa. Você tem a palavra de Deus, por isso que aos seus mandamentos guardareis. Por quê? E a eles ouvireis, porque diz assim, tem até uma passagem que é aquele do rico e do Lázaro, que Cristo fala, responde assim, tem Moisés e os profetas, ouça-os. Como é que você ouve sendo que Moisés e os profetas estavam mortos? Por conta das escrituras. Essa é a voz de Moisés, os profetas e os apóstolos. A voz, é a escritura. Então, por quê? Esse sinal e maravilha, ele vai te colocar, deixa eu voltar aqui, ele vai te colocar em uma bifurcação, ou seja,
Eu estou lendo nas escrituras e as escrituras diz, isso é errado. Então, você seguir outros deuses é errado. Mas o sinal e maravilha mandou eu seguir outros deuses. Então você vai escolher. Você vai amar mais o sinal e maravilha ou você vai amar mais a palavra de Deus? É isso que Deuteronômio 13 está falando. Se você amar mais o sinal e maravilha, você está você caiu na operação do erro e vocês vão entender o que acontece com quem cai na operação do erro. Agora, se você rejeita o sinal e maravilha em amor à palavra de Deus, você está amando mais a palavra de Deus, guardando os mandamentos e ouvindo a voz de Deus e rejeitando sinais e maravilhas. Bom, para ficar mais claro, vamos para o segundo texto aqui. E, inclusive, eu até sugiro vocês pegarem sua Bíblia. Se eu não me engano, esse meu texto eu coloquei todo na tradução Almeida Revista, que é basicamente parecida com a tradução que usa na congregação. Eu gosto de usar algumas outras traduções, tipo NVI, é uma tradução que eu acho muito boa também. Mas vamos lá. Ezequiel 14, profeta Ezequiel, no capítulo 14, a partir do verso 1. Então aqui a gente já está falando. Deuteronômio está ali no Pentateuco. Ezequiel está dentro dos profetas. E aí vai dizer assim: ó, então vieram a mim alguns homens dos cidadãos de Israel, dos anciães de Israel, desculpa. Então quer dizer, não era qualquer pessoa. Foram pessoas que dentre o povo de Israel tinham destaque. Vieram falar com Ezequiel. E se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: ó, filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações a seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Então, informações muito importantes que estão aqui. Primeira informação: eram pessoas de gabarito. Segunda informação, eles colocaram os ídolos nos seus corações, não era uma imagem de escultura. Por isso que eu disse assim, não é só imagem de escultura. O ídolo era no coração dele, podia ser o dinheiro, podia ser o seu próprio ego, podia ser a sua vaidade de ser idolatrado pelas pessoas. Isso tudo é ídolo do coração da pessoa. Então eles deram lugar a esse ídolo do coração. E eles nem abriram a boca, eles chegaram diante do profeta e Deus já revelou a sua palavra. Lembra que qual que é o sentido aqui? Aqui a gente está falando de Velho Testamento, onde os profetas tinham basicamente a função de intercessores e que no Novo Testamento isso não existe mais. O único intercessor entre Deus e o homem é Cristo. Então é pior ainda no Novo Testamento. E vocês vão ver por quê. Então aqui, ó. Filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos e puseram tropeço diante da maldade da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ou seja, eles nem abriram a boca, Deus falou assim: que compromisso que eu tenho com esse cidadão aí? Ele tem ídolo no coração dele, eles estão sendo guiados pelos seus ídolos, e por que que eu vou ser interrogado por eles? Porque eles vieram fazer alguma pergunta. Aí, ó, o que que Deus mandou falar para ele? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem, ó, qualquer homem da casa de Israel, porque lembra que até esse momento as coisas de Deus estavam no povo de Israel. Então, qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração a seus ídolos e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu quem? O Senhor. Não é o diabo, não é o inimigo, conforme se diz muito na congregação. É o inimigo querendo te enganar. Espera aí só um pouquinho. Desculpa. Então, o Senhor, lhe responderei nisso, conforme a multidão dos seus ídolos. Vocês pensam que terrível é isso? Você tem um ídolo no coração. Você está achando que aquele ídolo é que está operando todas as coisas em nome de Deus. Aí quando você descobre que é Deus que deu poder para o ídolo, para que esse ídolo te engane. É isso daqui, a operação do erro é isso, entendeu? Por que que ele fez isso? Ó? Para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Porquanto
todos são alienados de mim pelos seus ídolos. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se você deu ouvido a ídolo, que siga seu ídolo. Você já rejeitou a palavra de Deus de antemão. Entendeu? Esse que é o ponto. Você já rejeitou a palavra de Deus de antemão por causa desse seu ídolo. Esse seu ídolo pode ser seu próprio ego, pode ser sua instituição, pode ser o que for. Ah, eu estou no lugar santo. Ah, você está no lugar santo? Tá bom, esse lugar santo vai operar maravilhas aí de engano, entendeu? Por quê? Porque você está morrendo, então aos que estão morrendo vai ser. E aliás, eu não estou citando isso da minha cabeça, tá? Aos que estão perecendo, eles eram para ser enganado mesmo. Por quê? Porque antes de todas as coisas, eles deram ouvido aos sinais e maravilhas e, portanto, já rejeitaram Deus de antemão. Entendeu? Veja que terrível que é isso daqui. E aqui ele vai continuar repetindo aqui. Aí você pode dizer assim, mas é só para a casa de Israel? Não, desde o Velho Testamento já não era. Olha aqui, no verso 7. Que aqui ele repete a mesma coisa e diz assim: porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e der lugar no seu coração aos seus ídolos e puder tropeço, o que ele está dizendo assim? Responderei segundo a multidão dos seus ídolos, certo? Então, você que está dizendo assim, eu fico num lugar, por exemplo, que prega heresia, que não obedece à palavra de Deus por conta dos sinais e maravilhas que eu vejo, eu sinto lhe informar que a palavra de Deus já previu isso, e isso se chama operação do erro, quando não é simplesmente uma enganação, conforme eu falei lá na entrevista do Fernando, né? Quando não é só isso e tem a operação sobrenatural, algo que você não consiga explicar, tem a operação do erro que explica, entendeu? Então, pensa que terrível que é isso. Aí você pode me dizer, até agora você citou o Velho Testamento, então vamos continuar aqui. Novo Testamento. Eu espero que esse vídeo não fique comprido demais, mas vamos lá. Novo Testamento agora. Pode pegar aí na sua Bíblia, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Aqui tá falando sobre o filho da perdição, o homem do pecado e tal. A gente vai começar a falar disso a partir do verso 8 aqui, vou voltar um pouquinho. Não, do verso 7, porque é para ficar bem claro do que eu tô falando. Eu gosto muito de dar o contexto das coisas, tá? Deixa eu ver se tá gravando direito. Tá, beleza. Verso 7. Pois o mistério da iniquidade. Olha só como é que Paulo chamava isso daqui. Mistério da iniquidade já opera. Esse já opera é hoje? É desde os apóstolos. Faz 2000 anos que isso daqui ele está dizendo que o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Eu não vou fazer estudo bíblico sobre esse texto, eu quero ir direto ao ponto que a gente está tratando aqui. Então será revelado esse níquel, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Agora vamos lá. Ó a parte terrível aqui. A esse níquel, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha só o texto que está aqui. Segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora, esse de mentira aqui, a gente pode interpretar de algumas maneiras. Uma das maneiras, uma que eu gosto bastante, é porque é o seguinte: sinais e prodígios, eles acontecendo, mesmo sendo coisas inexplicáveis, eles são de mentira porque eles te levam à mentira. Entendeu? A gente também pode interpretar que são sinais e prodígios mentirosos, porque apesar de, do ponto de vista do espectador, ele tá vendo acontecendo, tem um engano por trás disso, entendeu? Pode ser uma mágica, alguma coisa, ou seja, tem um engano por trás disso, mas de qualquer maneira, qualquer das duas interpretações que você quiser optar, o fato é que do ponto de vista do espectador aconteceu um sinal, um prodígio, seja com estratégias enganosas, seja que aconteceu de verdade, mas ambos vão estar te guiando para uma coisa, para perdição. É esse que é o ponto, ó.
e com todo o engano de injustiça. Por que que é injustiça? Porque tudo que não conduz a Cristo é injusto, é injustiça, porque Cristo é a justiça. Então tudo que não te leva para a justiça divina é injustiça. Aqui, é para quem? Quem é que cai na operação do erro e fica na operação do erro? E com todo o engano de justiça para os que perecem. Por isso que eu não falei aquela frase à toa. É para os que perecem. Por quê? Por que que eles caem nisso? Ó, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Qual que é o amor da verdade que te salva? Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não recebeu o amor da verdade, portanto, você não recebeu a Cristo, portanto, não recebeu a palavra de Deus. Então, se você não recebeu a palavra de Deus, você está perecendo, você está morrendo, você está morto, na verdade, e está indo para o fim dos tempos morto, entendeu? É isso que diz aqui. Ó, no 11. E por isso, por quê? Por quê? Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, e por isso, Deus, não foi o diabo, não foi um enganador, foi Deus, lhes envia a operação do erro. E aí, esse termo operação do erro, por que que eu gosto de falar operação do erro? Porque isso é a tradução que está na Bíblia que é mais usada na congregação, mas algumas outras traduções chamam isso diferente. Mas assim, é a operação do erro. Para o quê? Por que que Deus envia a operação do erro? Para que creiam na mentira. Olha que negócio terrível. Quem não se assusta ouvindo um negócio desse é porque nunca participou de roda de profecia. Então, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Porque qual que é a ideia aqui? Porque se de antemão você já rejeitou a palavra de Deus, você vai com fé e força para o inferno, entendeu? Com toda certeza, com todo sinal, com todo prodígio, com toda maravilha. Entendeu? Você vai com fé e força para o final. Não, se você acha que se você quer ficar apegado em sinais e prodígio, deixa eu voltar aqui só para dar um foco. Se você quer ficar apegado em sinal e prodígio, meu irmão, sinto muito por você, viu? Porque você de antemão rejeitou a palavra de Deus e, portanto, o seu caminho, o seu destino é um destino lamentável. Mas vamos voltar lá, porque eu ainda tenho mais um texto aqui para a gente complementar a nossa explicação. E você vai ver que eu falei, isso era claro para os apóstolos também. Paulo aqui está explicando, é um dos apóstolos, mas eu vou trazer uma de Pedro aqui que vocês vão entender. Ó, antes tiveram prazer na injustiça. Por que prazer na injustiça? Porque é isso, sinal e maravilha é muito bom, né? Você é muito legal, cumpriu o que o desejo do meu coração cumpriu. Só que seu coração é corrupto, entendeu? E se você confiar no seu coração, sinto muito lhe dizer, mas seu caminho não vai ser muito bom. Ó, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Eu tenho fé em Deus e não sei o que lá. Ele vai definir o que que é verdade aqui. Só que é o seguinte, eu creio em Deus, os demônios também creem em Deus. Agora eles obedecem à palavra de Deus? É esse que é o ponto. Ó, e para isso vos chamou pelo nosso evangelho. O que que ele está dizendo? Qual que é a fé na verdade que ele está falando aqui? Evangelho. Então, se você não conhece as escrituras, você não tem interesse nenhum pela palavra de Deus, como é que você vai receber o amor da verdade para a salvação? Para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então esse é o final das coisas. A gente alcança a glória do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra da verdade. E aqui eu posso continuar isso, eu posso citar Apocalipse, eu posso trazer mais coisa, mas eu acho que aqui já é o suficiente. Eu vou só trazer mais um texto que vai dar ênfase muito grande nisso daqui, que é esse texto aqui, 2 Pedro
primeiro. Então, se quiser, você pega a sua Bíblia aí, abre 2 Pedro primeiro, vamos aqui no versículo 15. Em Apocalipse também fala disso, tem outros versos que falam disso. Falso profeta tá cheio. Por isso que eu disse, eu não vou extinguir o assunto do falso profeta, mas eu acredito que isso já seja o suficiente para despertar alguém que dorme que o Senhor Jesus Cristo quer se revelar para essa pessoa, né? Então vamos lá. Verso 15, aqui, Pedro falando, tá? Então é outro apóstolo, ó. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. Então você vê que o apóstolo Pedro aqui já escreveu uma carta para instruir a igreja e que essa instrução fosse passada de tempos em tempos. Então aqui, quando a gente está lendo a carta do apóstolo Pedro, a gente está ouvindo a voz do apóstolo Pedro. Eu estou guardando as palavras que foram dadas por um apóstolo de Cristo. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Por que testemunhas oculares? Porque eles viram, por exemplo, Cristo saindo da água do batismo e abrindo os céus e dizendo assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eles viram no monte da transfiguração aparecer Elias, aparecer o Senhor Jesus Cristo e aparecer Moisés e ele ser transfigurado no seu corpo glorioso. Quer dizer, você quer algo mais, um sinal mais prodigioso do que isso? Entendeu? Você ouvir a voz de Deus, você vê na sua frente, você quer algo mais prodigioso do que isso? Agora vocês vão se surpreender com o que Pedro fala aqui, ó. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela sua glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz, que é o exemplo que eu citei: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, ouviram a voz de Deus. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Santo Monte, que é o que eu falei, no Monte da Transfiguração. Aí a minha pergunta é, e aliás, para quem não leu aqui o resto do texto, deixa eu voltar aqui. A minha pergunta para você é: será que Pedro confiou nos seus próprios olhos e no seu próprio ouvido? Ele diz assim: é por isso que eu estou te pregando Cristo, porque ouvi e ouvi. Então foi através dos sinais de Cristo que eu estou pregando isso. É por causa disso que eu tenho que dizer para vocês: creiam no que eu estou falando. É isso que Pedro falou? Então vamos voltar aqui, que agora vai vir a surpresa. Ó, e temos ainda mais firme, ou seja, mais firme do que os olhos, do que o ouvido, o que? A palavra profética, a qual bem fazei em estar atentos. Que palavra profética é essa? Aí ele vai explicar aqui no final. Ó, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações, sabendo primeiramente isso. Eu não vou fazer uma exegese desse texto, porque aqui tem muito mais coisa do que o que eu vou falar, que esse texto é riquíssimo, é coisa muito bonita, mas eu vou me atentar ao ponto. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura, então qual que é a palavra que ele está falando? Ele está falando da Escritura. Entendeu? A escritura é de particular interpretação, porque profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Portanto, o que ele está falando aqui? Que apesar de ele ter visto, deixa eu voltar aqui, isso daqui é muito importante. Apesar de ele ter visto, ouvido, viu a transfiguração, ele crê que Cristo é o Senhor por conta das profecias que foram feitas. Por quê? Porque o Messias tinha que obedecer essas profecias, ele tinha que cumprir essas profecias. Foi por causa do cumprimento das profecias, e aliás, fazia parte das profecias os sinais que o Messias operaria. É por isso que ele falou assim: por isso que eu estou dizendo para vocês, eu creio que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, o enviado, o remidor, entendeu? Você vê que ele não confiou no seu próprio olho.
Ele não confiou no seu próprio entendimento, ele não confiou no seu próprio ouvido. Agora, com coisas muito menores, as igrejas enganam multidões, entendeu? Ah, é porque eu pensei aqui e não sei o que lá, e alguém disse que essa semana ia acontecer alguma coisa e de repente, sei lá, caiu um dinheiro na minha conta. Entendeu? Você pensa o quão ridículo é isso comparado à palavra de Deus. Entendeu? É, o objetivo dessa gravação, desse vídeo de hoje, era tentar despertar as pessoas que dormem e trazer esse componente que faltou ali na minha explicação, na entrevista com Fernando no Caminho de Damasco. E eu espero que vocês tenham gostado. E mandem esses vídeos para as pessoas que estão dormindo, porque, como aqui eu estou falando a palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus é potente para despertar os que dormem. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, tenha trazido alguma coisa que tenha sido de grande valia para todos vocês, até porque eu não trouxe essa coisa da minha cabeça. Eu peço novamente, se inscrevam no canal, curta, compartilhe e nós nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam, deixem comentários se vocês não entenderam alguma parte, porque pode acontecer de não entender, de repente eu gravo um outro assunto de um olhar um pouco diferente para facilitar a compreensão. E também deixem perguntas, porque eu pretendo fazer vídeos respondendo a essas perguntas, tá bom? Então agradeço a Deus, a todos que estão aí ouvindo, né? Então, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.